Bem-vindos a mais uma porção da Bíblia, hoje dia 87. Mateus capítulo 22, versículos 1 ao 22. Jesus contou-lhes também outras parábolas. Ele disse: O reino dos céus pode ser ilustrado pela história de um rei que preparou uma grande festa de casamento para seu filho. Quando o banquete estava pronto, ele enviou seus servos para avisar os convidados, mas todos eles se recusaram a vir. Então ele enviou outros servos para dizer-lhes: O banquete está preparado, os touros e o gado cevado foram mortos e tudo está pronto. Venha para o banquete. Mas os convidados que ele havia convidado os ignoraram e seguiram seu próprio caminho, um para sua fazenda, outro para seus negócios. Outros agarraram seus mensageiros e os insultaram e os mataram. O rei ficou furioso e enviou seu exército para destruir os assassinos e queimar a cidade deles. E disseram aos seus servos: O banquete de casamento está pronto. Os convidados que eu convidei não são dignos da honra. Agora saiam pelas esquinas e convidem todos que encontrarem. Então os servos trouxeram todos os que encontraram, bons e maus, e o salão do banquete ficou cheio de convidados. Mas quando o rei entrou para receber os convidados, notou um homem que não estava vestido de roupas adequadas para um casamento. Amigo, perguntou ele, como é que você está aqui sem vestes nupciais? Mas o homem não teve resposta. Então o rei disse aos seus ajudantes: Amarrem-lhes as mãos e os pés e joguem-o nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então os fariseus se reuniram para planejar como enganar Jesus para que dissesse algo pelo qual pudesse ser preso. Eles enviaram alguns dos seus discípulos junto com os partidários de Herodes para se encontrarem com ele. Mestre, disseram eles, nós sabemos como você é honesto. Você ensina o caminho de Deus com verdade. Você é imparcial e não tem favoritos. Agora, diga-nos o que você pensa sobre isso. É certo pagar impostos a César ou não? Mas Jesus conhecia os seus motivos. Seus hipócritas, ele disse, por que você está tentando me prender? Aqui, mostre-me a moeda usada para o imposto. Quando lhe entregaram uma moeda romana, ele perguntou, de quem é a imagem e o título dela? De César, responderam eles. Disse Jesus, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Sua resposta os surpreendeu e eles foram embora. Números capítulo 21. O rei cananeu de Arade, que morava na região sul de Canaã, soube que o povo de Israel vinha pelo caminho de Atarim. Ele atacou os israelitas e levou alguns deles como prisioneiros. Então o povo de Israel prometeu a Deus, o Senhor, o seguinte: se fizeres com que derrotemos este povo, nós destruiremos completamente as suas cidades. O Senhor ouviu o pedido do povo de Israel e os ajudou a derrotar os cananeus. Assim, os israelitas os destruíram e também destruíram as suas cidades, e deram àquele lugar o nome de Horma. Então os israelitas saíram do monte Or pelo caminho que vai até o golfo de Acaba, para dar a volta em redor da região de Edom. Mas no caminho o povo perdeu a paciência e começou a falar contra Deus e contra Moisés. Eles diziam, por que Deus e Moisés nos tiraram do Egito? Será que foi para morrermos no deserto, onde não há pão nem água? Já estamos cansados dessa comida horrível. Aí o Senhor Deus mandou cobras venenosas que se espalharam no meio do povo, e elas morderam e mataram muitos israelitas. Então o povo foi falar com Moisés e disse, nós pecamos, pois falamos contra Deus, o Senhor, e contra você. Peça a Deus que tire essas cobras que estão no meio da gente. Moisés orou ao Senhor em favor do povo e ele disse, faça uma cobra de metal e pregue num poste. Quem for mordido deverá olhar para ela e assim ficará curado. Então Moisés fez uma cobra de bronze e pregou num poste. Quando alguém era mordido por uma cobra, olhava para a cobra de bronze e ficava curado. Aí os israelitas partiram e acamparam em Obote. Depois saíram de Obote e acamparam nas ruínas de Abarim, no deserto, a leste do território de Moabe.
E partiram dali e acamparam no vale de Zered. Dali eles saíram e acamparam na margem norte do rio Arnon, no deserto que vai até o território dos amorreus. O rio Arnon é a divisa do território de Moabe com os dos amorreus. É por isso que o livro das batalhas do Senhor Deus diz assim: a cidade de Vaeb, na região de Sufa, e os vales, o rio Arnon, e a descida dos vales que vão até a descida de Ar, na fronteira com Moabe. Dali eles foram para um lugar chamado Beer, onde o Senhor disse a Moisés: reúna o povo e eu darei água a todos. Então o povo de Israel cantou esta canção: ó poço, faça brotar a sua água, e nós a saudaremos com uma canção. Este poço foi cavado pelos líderes, foi aberto pelos chefes do povo com os seus bastões de comando e com os seus bordões. Do deserto eles foram para Matana. De Matana foram para Naaliel, de Naaliel para Bamote, e de Bamote para o vale que fica no território de Moabe, abaixo do pico do monte Pisga, de onde se avista o deserto. Então o povo de Israel mandou mensageiros para dizerem a Seom, o rei dos amorreus, o seguinte: deixe-nos passar pelo seu país. Não passaremos pelos campos nem pelas plantações de uvas. Não beberemos água dos poços. Caminharemos somente pela estrada principal até sairmos do seu país. Porém, Seom não deixou que o povo de Israel passasse pelo seu país. Pelo contrário, ele reuniu toda a sua gente e saiu para enfrentar o povo de Israel no deserto. Seom foi até Jassa e combateu contra os israelitas. Mas na batalha eles mataram à espada muitos amorreus e tomaram a terra deles, desde o rio Arnon até o rio Jaboque, na fronteira com o país de Amon, na qual havia muralhas. Assim, os israelitas tomaram todas essas cidades dos amorreus e ficaram morando nelas, isto é, em Esbom e nos povoados que ficavam ao seu redor. Esbom era a cidade onde morava Seom, o rei dos amorreus. Ele tinha lutado contra o antigo rei moabita, que havia tomado toda a sua terra até o rio Arnon. É por isso que os poetas dizem assim: venham a Esbom, a cidade do rei Seom. Ela será construída de novo, a cidade de Seom será bem construída. Pois saiu fogo de Esbom, saiu uma chama da cidade do rei Seom. O exército foi o fogo que destruiu a cidade de Ar, em Moabe, e devorou os montes do alto Arnon. Ai de vocês, moradores de Moabe, adoradores do deus Quemos, vocês estão perdidos. O seu Deus deixou que os seus soldados fugissem e que suas filhas fossem entregues para serem escravas de Seom, o rei dos amorreus. Mas agora acabou o poder de Esbom, e Esbom até Dibom, tudo está destruído. Nofa está em ruínas, e o fogo chegou até Madeba. Assim, os israelitas ficaram morando na terra dos amorreus. Depois Moisés mandou gente para espionar a cidade de Jazer. Em seguida, conquistaram os povoados que ficavam ao redor de Jazer e expulsaram todos os amorreus que moravam ali. Então os israelitas voltaram e subiram pelo caminho de Bazã. E Og, rei de Bazã, saiu para atacá-los em Edrei. O Senhor Deus disse a Moisés: não tenha medo deles, pois vou entregar nas suas mãos o rei, o seu povo e a sua terra. E você deverá fazer com ele o mesmo que fez com Seom, o rei dos amorreus, que morava em Esbom. Assim, os israelitas mataram Og e os seus filhos e todo o seu povo. Não escapou ninguém, e tomaram a terra deles. Cantares de Salomão, capítulo 1, versículos 1 ao 17. Este é o cântico dos cânticos, a mais bela das canções de Salomão. Que os seus lábios me cubram de beijos, o seu amor é melhor do que o vinho, o seu perfume é suave e o seu nome é para mim como perfume derramado. Nenhuma mulher poderia deixar de amá-lo. Leve-me com você, vamos depressa, seja o meu rei e leve-me para o seu quarto. Ó rei, ficaremos alegres e felizes por sua causa e cantaremos o seu amor, que é mais agradável do que o vinho. Não é sem razão que o amam,
ó Rei. Mulheres de Jerusalém, eu sou morena, porém sou bela. Sou morena, escura como as barracas do deserto, como as cortinas do palácio de Salomão. Não fiquem me olhando assim por causa da minha cor, pois foi o sol que me queimou. Meus irmãos ficaram zangados comigo e me fizeram trabalhar nas plantações de uvas. Por isso, não tive tempo de cuidar de mim mesma. Diga, meu amor, aonde é que você leva as suas ovelhas para pastar? Onde é que elas descansam ao meio-dia? Diga, e assim não terei de andar procurando você entre as ovelhas dos outros pastores. Se você é a mais bela de todas as mulheres, não sabe o lugar. Siga as ovelhas dos outros e assim encontrará pasto para os seus cabritos, perto das barracas dos pastores. Você é tão bela, minha querida, como os animais da carruagem de Faraó. O seu rosto é lindo no meio de duas tranças. Como é formoso o seu pescoço enfeitado de colares. Vamos fazer para você uma corrente de ouro, toda enfeitada de prata. Quando o meu rei estava sentado no seu sofá, sentia-se o cheiro agradável do seu perfume. O meu amado tem cheiro de mirra quando descansa sobre os meus seios. O meu amado é como as flores do campo nas plantações de uvas que ficam perto da fonte de Gede. Como você é bela, minha querida, como você é linda, como seus olhos brilham de amor. Como você é belo, meu querido, como você é encantador. A grama verde será a nossa cama, os cedros serão as vigas da nossa casa e os pinheiros serão o telhado.